Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos. Indizível prazer de mais uma vez estarmos aqui unidos energeticamente, harmonizados nessa corrente de amor que nos uniu durante esse período das doutrinárias virtuais. Agradecer ao nosso Mestre por mais essa oportunidade, pela capacidade do entendimento da Tua Palavra. Gozamos das faculdades que nos propiciam ouvir, entender, refletir, agir com a consciência desperta. Então, gratidão, Pai amado, pelo dom da vida, por essa experiência maravilhosa, por estarmos aqui hoje, pela saúde do corpo físico, do corpo espiritual. Agradecemos aos amigos espirituais que nos trazem até esse momento, que é importante, um momento rico para nosso consolo, para nosso aprendizado, para nos encorajar. Que nosso momento hoje seja de grande valia, de uma troca em alta frequência, vamos dizer assim. Orienta-nos, inspira-nos, Deus maravilhoso, e assim seja. Estou muito feliz porque chego trazendo boas notícias, que é o retorno das nossas doutrinárias presenciais no dia 23 de março. Então, hoje encerramos o nosso ciclo de doutrinárias virtuais, que foi tão bom, mas nada como aquele encontro presencial para aquecer os nossos corações e matar nossa saudade. Então, o capítulo hoje, a gente vai continuar a falar do livro Coragem de Chico, por vários espíritos, e o capítulo de hoje é o capítulo 6, que é do espírito Meimei, e o título Nunca Sem Esperança. Vamos começar primeiro entendendo quem era Meimei. Meimei, ela morreu muito jovem, ela vivia em Belo Horizonte, ela era de uma conduta moral exemplar, já conhecia a codificação, guardava valores cristãos, tinha contato com a codificação. Ela era casada com Arnaldo Rocha, que era materialista, inveterado, e ela sempre vivia naquela de tentar convencê-lo a mudar o seu comportamento, mas ela morreu muito jovem. O nome dela, na verdade, era Irma, né? Irma Rocha, Irma de Castro Rocha. E ela sempre tentava conversar com Arnaldo Rocha, que era seu esposo. Enfim, quando ela faleceu tão jovem, Arnaldo ficou um pouco perdido. E Chico um dia encontrou com ele, e esse relato está naquele livro Mandato de Amor. Chico encontrou com ele e falou: Meimei disse para que você reflita, mais ou menos assim, né? Que mude o seu padrão de comportamento. E Meimei era um pseudônimo, vamos dizer assim, que era um segredo entre Irma e Arnaldo. Eles só utilizavam entre eles, significa bem amado. E quando Chico falou Meimei, o Arnaldo teve a certeza de que Chico estava se referindo à esposa dele falecida, que é a Meimei. E então Arnaldo passou a acompanhar Chico, se tornou um grande amor de Chico, abraçou a doutrina e houve essa mudança de comportamento. Então, esse espírito que traz essa mensagem, que é Meimei, ela guardava essa esperança na recondução do seu amado esposo, e ela vem então nos falar dessa esperança que ela alimentava enquanto encarnada e que jamais desfaleceu enquanto no plano espiritual. Então ela nos traz esse convite à mudança de vibração,
a mudança da nossa psicosfera mental, justamente para que consigamos seguir dentro do título do próprio livro, que é Coragem. Seguir com coragem, seguir com garra, seguir com determinação. Então, quando o Meimei ela nos fala dessa esperança, ela nos chama a retomada, a reflexão, a não cairmos na armadilha do desânimo. E é um texto extremamente reconfortante. A gente, às vezes, em meio a esse estado pandêmico, a uma guerra, a gente se pega, às vezes, desanimada com a natureza humana, com os rumos que esse mundo tem seguido, tem tomado. E é muito oportuno que hoje a gente venha refletir sobre essa esperança. Mas a gente precisa entender, a priori, que essa esperança não é esperar. A esperança é uma virtude e, como virtude, ela requer ação. Então, se a gente for pensar no que Meimei escreveu aqui, a todo instante ela deixa bem claro que tudo parte de ação, de vontade, do querer. Então, quando ela diz nunca sem esperança, então jamais perder a esperança. Seja qual for a aflição, seja qual for o momento, mantenha-se firme. Vamos ler o texto dela, a mensagem, que é simples e muito bela. E aí, à medida que a gente vindo, fazendo as reflexões, a princípio, a grande beleza dessa mensagem é que é simples, mas nas entrelinhas ela traz mensagens tão bonitas, coisas que a gente já conhece e que às vezes numa primeira leitura a gente pensa que mensagem linda, mas quando a gente lê com atenção, quando a gente se debruça, a gente percebe que é muita coisa aqui. Um texto de 8 parágrafos apenas, e quanta coisa ela diz. Então vamos lá. É o texto 6, Nunca sem esperança. Ela começa: nunca percas a esperança. Se o pranto te encharca a existência, recorre a Deus no exercício do bem e acharás Deus nas entranhas da própria alma a propiciar-te consolo. Então, quando ela diz aqui no exercício do bem, ela fala exatamente da necessidade de agir. E o que é o exercício do bem, senão a caridade? Senão esse exercício da vontade em prol do bem, na busca do bem, do nosso e do próximo. Então, ela já deixa claro aqui que esperança não vem de esperar, vem do esperançar, como a gente conhece já esse texto. Então, não é inerte. Por ser uma virtude, nós sabemos que requer ação. Depois ela diz: se sofres incompreensão, auxilia ainda e sempre aos que não te entendem, aos que te não entendem, e encontrarás Deus no imo do próprio Espírito, a fortalecer-te com o bálsamo da piedade pelos que se desequilibram na sombra. Então, quando ela faz se sofres incompreensão, a gente se recorda do capítulo 12 do Evangelho, quando ele diz: amai os vossos inimigos. Então, a gente lembra que ainda que sejamos alvo de incompreensões, de calúnias, de injúrias, talvez a nossa forma de agir seja mal entendida, ainda nesse momento, recorre a Deus no imo do próprio Espírito. E assim encontrarás o bálsamo, o conforto. E nessa busca também ainda encontraremos força para rogar piedade por aqueles que se desequilibram na sombra, que é exatamente
como o Evangelho nos conclama o amor ao inimigo. Ele diz, não é que pelo inimigo tenhamos o mesmo amor, que nosso espírito se alegre ao encontro de um desafeto, como se alegra quando encontramos pessoas que nos são afins. Mas é esse não desejar o mal, é esse orar. Então, quando chegamos nesse estágio de conseguirmos ter a piedade por aqueles que tentam desequilibrar o nosso estado mental, descobrimos o que é esse amor que o Evangelho nos fala. E ela continua: se te menosprezam ou te injuriam, guarda-te em silêncio no auxílio ao próximo e surpreenderá Deus no íntimo de teus mais íntimos pensamentos, prestigiando-te as intenções. Então ela aqui fala do silêncio, do exercício da bondade, que o silêncio é uma forma também de exercício do amor. Porque a gente conter uma reação violenta é um exercício de caridade muito grande nesse estágio e nesse mundo que nos convida sempre ao revide, à disputa. As redes sociais sempre nos convidam a debates pelos mais diversos motivos. É cancelamento por qualquer coisa, então aqueles que defendem, aqueles que são contra, entram num embate sem fim. E ela nos chama aqui a reflexão do silêncio diante de uma injúria. E aí eu me lembro daquela passagem que a mãe de Chico orienta ele, né? Beber a água da paz. Quando Chico revidava ou respondia, ela disse, meu filho, toma a água da paz. E Chico, conta-se, né, que Chico procurou nas farmácias essa água da paz, não achou em farmácia alguma, e chegou em casa, comentou com a mãe, ela foi na cozinha, deu uma água e disse, é essa aqui. Ele, como essa? E é aquele caso que a gente bebe, guarda o gole, espera aquele momento, aquela vontade de responder, de retrucar, passar, e aí a gente guarda esse silêncio que Meimei diz aqui. É o controle das emoções. É para não agredir o outro? Também. Mas muito mais para esse encontro com a nossa paz interior. Porque quantas vezes somos levados a decidir de uma maneira brusca e vem aquele remorso depois. Eu não deveria ter feito assim. Então, esse exercício da água da paz é muito bom. Que a gente possa, é o famoso contar até 10, a reflexão antes das tomadas de decisões. E ela diz aqui, prestigiando-te as intenções. Então, a consciência que nós temos que tudo é entre nós e Deus. Deus sonda as nossas intenções, o nosso coração, os nossos pensamentos, sabe a motivação das nossas condutas. Então, as incompreensões, elas acontecem na vida. Somos espíritos diferentes, convivemos com pessoas diferentes e ainda quando intencionados no bem, passaremos pelo jugo da incompreensão. É natural do convívio humano. Então, que a gente consiga guardar esse silêncio, tendo a esperança de que Deus conhece as nossas intenções e as nossas motivações. E ela vem ainda com mais sabedoria. Se te golpeiam ou censuram, cala-te, edificando a felicidade dos que te rodeiam, e Deus falará por ti, na voz inarticulada do tempo. Essa é a confiança na lei de justiça, amor e caridade. Então a gente fica em silêncio confiando nesse propósito, confiando na lei de causa e efeito. Se eu estou bem, se eu cumpro a lei, se eu guardo a obediência aos princípios morais do Cristo, eu não tenho que temer. Então o tempo, essa voz, olha como é bonito, né? A voz inarticulada do tempo. Olha como é bonito a gente ouvir isso. Então a gente confiar nessa escola que é a vida, nesse tempo que passa e vai colocando tudo nos seus devidos lugares, sob o controle da justiça de Deus, da lei de amor e caridade. E se erraste, olha como é importante isso que ela fala com a gente.
E se erraste, não tombes em desespero, mas trabalhando e servindo, receberás de Deus a oportunidade da retificação e da paz. Vamos prestar atenção nisso aqui, minhas irmãs e meus irmãos, porque ela está falando aqui dessa necessidade, desse recomeço esperançoso. Vamos nos libertar das amarras da culpa. A culpa tem um livro de Divaldo chamado Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles, a psicografia de Divaldo, e ela fala sobre a culpa, que é a raiva de nós mesmos, a raiva de si própria, contra si mesmo. Isso é perigosíssimo porque nos paralisa. A gente comete uma falha e a gente fica se martirizando, a gente acha que errou e a gente ali se martiriza e a gente paralisa. E a gente começa a achar que é menor, uma sensação de menos-valia, uma sensação de que não, e aquilo não nos permite seguir adiante. Então, é aquela raiva voltada para dentro. E o que é que Meimei nos diz? Não tombes em desespero, segue trabalhando e servindo. Então, o maior remédio contra a culpa é o trabalho na caridade. E aí a gente vai recompondo essa nossa autoconfiança, trabalhando o auto-perdão. E nesse livro, Joana faz uma reflexão importante para nós que somos cuidadores. Eu sempre falo desse nosso papel de cuidadores, que eu acho extremamente importante, para a gente ter zelo, né, com essa nova geração, com as nossas crianças. Porque nós temos um modo de educar muito baseado na culpabilização dos nossos menores. E eles sempre crescem com aquele temor, eles sempre são condicionados a não errar. A não errarem, a achar que o erro não pode acontecer. E crescem com essa necessidade de ser perfeitos. Então, nossas crianças carregam um peso muito grande, porque a elas, às vezes, é negado o direito de errar. Quando erram, são martirizadas, às vezes, são castigadas de uma maneira muito forte, muito agressiva. E aquilo, ela já vai crescendo com aquele sentimento de culpa. São refratárias às ideias de que o erro faz parte da evolução, de que errar faz parte da trajetória evolutiva. Então, hoje nós vemos muitos psicólogos recebendo, acolhendo melhor as emoções dessas crianças, aconselhando os pais a reconhecerem realmente que são aprendizes, como nós também somos e erramos. Que às vezes temos paciência com os nossos próprios erros, e por que então não exercermos essa paciência e esse acolhimento com os equívocos das crianças, sem esse castigo exacerbado, mas com a orientação, porque nós temos a orientação do nosso evangelho. Então vamos mostrar, tratar, né, cuidar das emoções, para que as crianças não sejam paralisadas pela culpa, como muitos de nós fomos, pelo modelo de educação que passamos, que vivemos com os nossos pais. E isso me lembra muito, eu lembro muito das crianças quando eu leio a questão 941 do Livro dos Espíritos, que é aquela que pergunta: para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Isso me remete muito às crianças, embora a questão não seja ligada exatamente à criança, mas ele fala muito de que quando nós somos crianças, somos persuadidas a acreditar em céu e inferno, de que há um lugar que, se errar, elas queimarão, um lugar muito ruim, e que, se andarem na linha, irão para um lugar bonito, que seria o céu. Na cabeça de uma criança, isso traz um medo do erro muito grande e ficam sempre com receio. Obviamente que existe aquela culpa saudável, que é aquela culpa fruto dos deveres de ética e de equilíbrio nas relações coletivas, né? A responsabilização, porque você está em meio a uma coletividade.
mas essa cobrança exacerbada. Então, quando a gente diz, então essas crenças que são colocadas na infância, elas acabam travando, às vezes, as nossas potências. E aí ele completa essa questão, ela completa dizendo: a esperança fala o contar com uma vida melhor, e a caridade a cuja lei obedece lhe dá a segurança de que no mundo, para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. Então ela diz que se nós somos justos, ele diz que ao justo nenhum temor inspira a morte. Então, aquele que cumpre, que tem obediência às leis, não precisa temer, porque para onde formos, nenhum olhar vai lhe mirar que ele precise ter medo. E é isso que nós temos que colocar na cabecinha dessas crianças. Então, apresentar Jesus, apresentar essas leis divinas para que eles cresçam confiantes de que são amados e serão perdoados e que o erro faz parte do caminho. E aí ela complementa: sejam quais forem as aflições e problemas que te agitem a estrada, confia em Deus, amando e construindo, perdoando e amparando sempre, porque Deus, acima de todas as calamidades e de todas as lágrimas, te fará sobreviver, abençoando-te a vida e sustentando-te o coração. Olha que mensagem reconfortante. Então, acima de qualquer aflição, quando ela diz: sejam quais forem as aflições e problemas que te agitem a estrada. E ela nos convida à mansidão. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente sabe que o Cristo Consolador traz exatamente esse mesmo entendimento de Meimei. E ele começa no item 1 do capítulo 6, com a passagem do Evangelho de São Mateus: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então ele diz que todos os sofrimentos, todas as dores físicas, perdas de seres amados, encontram essa consolação na esperança no futuro, na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, de que ele enviou, ele fala: eu enviarei o Espírito da Verdade. Então ele nos traz todas essas ideias consoladoras que nos ensinam que não há dor que não acabe. Aflições fazem parte do nosso caminho, fazem parte da nossa estrada. E ele diz: sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. E foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Então, como é triste a vida daquele que não tem esperança. Como é doloroso você estar em meio a um momento aflitivo, a uma dificuldade, e não encontrar aquela chama que te leva a acreditar num porvir melhor. Como é desesperador estarmos ou seja, a perda de um ente querido, ou seja, uma dificuldade financeira, ou uma enfermidade, ou uma incompreensão menor que seja, e não temos a esperança de que aquilo tudo é passageiro e de que a justiça de Deus acomoda cada coisa em seu devido lugar. Mas muitas vezes essa esperança é mal compreendida porque não conseguimos entender. Estamos agora em um momento de guerra, né? O ser humano demonstra toda a sua capacidade de ferir, toda a crueldade, num momento de guerra onde tantos seres sofrem. E a gente fala tanto: meu Deus, que absurdo, e não somos capazes de construir essa paz interior. Falamos tanto dessa paz no mundo, e às vezes a paz, seja consigo ou com os próprios semelhantes, com aqueles mais próximos, nós não conseguimos semear, nós não conseguimos manter. Então olha como
é mal aplicada e é mal entendida a esperança que Meimei nos fala. Às vezes é tão fácil colocar no que está fora de nós e aquilo que vem dentro de nós temos dificuldades tremendas. Nós falamos tanto de que a pandemia vai mudar, muita coisa não vai ser mais como era antes. E nós vemos que, na verdade, se essa mudança não parte da gente, nada muda. Então, se a gente quer um mundo melhor, se a gente tem esperança no mundo melhor, precisamos começar a construir esse mundo a partir de nós. A questão 924 do Livro dos Espíritos, deixa eu buscar aqui, ela diz: há males que independem da maneira de proceder do homem e que atinge mesmo os mais justos. Nenhum meio terá ele de os evitar. E aí ele fala dessa resignação, né? Deve resignar-se a sofrê-los sem murmurar, se quer progredir sempre. Se quer progredir. A leitura está ótima hoje. Sempre, porém, lhe é dado aurir consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Então, a gente vê também no capítulo do Cristo Consolador, no capítulo 6, que ele fala que meu jugo é leve, né? Fala dessa obediência, dessa necessidade de obediência às leis divinas. Então, se fizermos o que é preciso, já trazemos na consciência essa esperança de um melhor futuro. Então, como Meimei diz aqui, a gente não precisa temer, a gente precisa de vigilância. Então, o convite aqui não é simplesmente, eu vou ter esperança, não é algo meramente reflexivo, é ação. Então, observe que em cada mensagem, em cada parágrafo, ela diz: se isso acontece, faz isso, atua dessa forma. Então, ela não fala: se isso acontece, espera. Não. Age, trabalha o seu estado mental, age para o bem, confia na justiça divina. E isso também é um trabalho, porque se a gente for observar as leis, a gente vai encontrar lá a necessidade de trabalhar por nós e pelos outros. Então, essa consolação de que tudo acabará bem, de que as dores fazem parte da caminhada, esse estado de alerta, estado consciente, faz toda a diferença na mudança do nosso entendimento sobre o mundo, sobre cada fato que acontece em nossa vida, sobre nossas alegrias e nossos pesares. Eu li um trecho do diário de Anne Frank, que uma criança, de 13 anos, passando por toda aquela angústia, e eu resolvi compartilhar aqui com vocês para fechar a nossa noite. É um texto, você vê que, embora me traga um texto bem pequeno, nas entrelinhas ela nos chama a tantas reflexões importantes para o nosso bem-estar, para a nossa saúde mental e para o bem da nossa coletividade. E Anne Frank, no seu diário, escreveu: é por milagre que eu ainda não renunciei a todas as minhas esperanças, na verdade tão absurdas e irrealizáveis, mas eu agarro-me a elas, apesar de todos e de tudo, porque tenho fé no que há de bom no homem. Não me é possível construir a vida tomando como base a morte, a miséria e a confusão. Vejo o mundo transformar-se, pouco a pouco, num deserto. Ouço cada vez mais forte a trovoada que se aproxima, essa trovoada que nos há de matar. Sinto o sofrimento de milhões de seres, e mesmo assim, quando ergo os olhos para o céu, penso que um dia tudo isso voltará a ser bom, que a crueldade chegará ao seu fim, e que o mundo virá a conhecer de novo a ordem, a paz e a tranquilidade.
Até lá, tenho que manter firmes os meus ideais. Talvez ainda os possa realizar nos tempos que hão de vir. Imagine como ela nos dá uma lição de esperança. Esse trecho me emocionou e me lembrou muito, né? Linkou muito para mim com esse de Meimei. Então, minhas irmãs, minhas amigas, companheiras e companheiros dessa jornada bela que é a vida, vamos acender essa chama, vamos agir, vamos esperançar. Ariano Suassuna diz, né? Eu sou um realista esperançoso. Então, não é uma fuga da realidade. Não é a gente imaginar, eu estou com um problema, negar as aflições, negar os problemas. Não é ser aquele idealista que vive num mundo irreal, num mundo apenas imaginativo, muito pouco prático, muito pouco atuante, fica muito esperando. Não, vamos ser como Ariano, realistas e esperançosos. Então vamos viver o nosso dia a dia, mas sempre esperançosos num mundo melhor, sabendo que somos parte importantíssima na construção desse mundo que tanto esperamos. Então, mais uma vez, fica aqui a minha gratidão a todos vocês pela escuta, por essa troca de energia. Lembrando mais uma vez, e é com muita alegria que eu falo isso, do retorno das nossas atividades presenciais, daquela energia boa que tem lá na Casa da Esperança. Imagine que eu estou aqui em São Paulo, estou gravando para vocês daqui. Vim trazer meu filho, que vai morar aqui agora com 18 anos, mas eu guardo essa esperança de que é o melhor, de que tudo vai dar certo. O coração de mãe fica naquela angústia, mas sempre na esperança de que Deus reserva coisas maravilhosas para ele e para nós todos. Então, gratidão a esse Pai misericordioso, com esse barulho de chuva que cai aqui em São Paulo. Eu me despeço de vocês e manifesto todo o meu amor e gratidão a esse Pai amoroso que nos concede tantas oportunidades, tantas bênçãos, tantas lições, um mundo maravilhoso, nossos companheiros de jornada com quem tanto aprendemos, que nos auxilia mentalmente, a entendermos a nossa missão, o nosso papel, possamos reconhecer a nossa importância como co-criadores desse universo maravilhoso, que possamos nos enxergar como uma só família. Agradecemos aos amigos espirituais que conduziram as nossas doutrinárias virtuais até aqui, que nos conduza também nos nossos trabalhos na Casa da Esperança, que tenhamos todos uma boa semana de muita paz, de muita luz, de comunhão, e até a próxima lá na casa. Um abraço a todas, a todos, até mais. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie.